Bom dia, quinto ano! Ai, que turma linda! Que tô morrendo de saudade de vocês. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, meus amores. Continuamos nessa quarentena, mas crendo que tá mais perto de terminar. Não é assim? Em nome de Jesus. Vamos continuar orando e crendo que, logo, logo vai passar, em nome de Jesus. Tá bem? Quero mais uma vez, parabenizar vocês, tá bem? Pelo que vocês vêm fazendo, desenvolvendo as atividades, tá ok, gente? Participando, está muito lindo, tá bom? Agradecer e parabenizar também as mães, aos responsáveis por vocês, tá ok? Que tem dado esse apoio, demais. O meu muito obrigada. Tá bem, minha gente? Ai, depois eu falo. Sim, gente, tenho acompanhado fotos. Parabéns, tá bom? Isso é muito bom. Mas ainda tô sentindo falta de alguns. Exatamente. Não deixa de mandar não pra mim, não. Tá bom, tia? Eu tô por aqui, ó. Tá bom? Vamos a mais uma aula de hoje. Eu gostaria que todos vocês abrissem os livros de vocês, né? O livro de geografia, a partir da página 174, não é? Nós vamos ver hoje da página 174 à página 178. Tá ok? Todo mundo já abriu? Bacias hidrográficas. Exatamente. Vamos lá? Todo mundo abriu o livro? Ok. Deixa eu diminuir aqui, né? Que tá. Vamos começar? Isso, tia colocou aí o mapa do Brasil, só água. Todo azulzinho, não é? O Brasil tem uma rede fluvial, que é a rede de rios, certo? Das mais importantes e extensas do mundo, certo? Uma das maiores do mundo, tá bem? As terras banhadas por um rio e seus afluentes formam uma bacia hidrográfica, certo, gente? Então, o que é a bacia hidrográfica? São terras banhadas por rios e seus afluentes. Tá ok? Certo assim? No território brasileiro, há 12 bacias hidrográficas. E aí, tia colocou esse mapa para vocês darem uma olhadinha. E vocês vão ver bacia hidrográfica da Amazônica, a Tocantins Araguaia, Rio São Francisco. Vocês vão ver Atlântico Sul, a do Paraguai, a do Paraná, ok? E cada uma, assim, representadas aí no mapa por cores, tá ok? E tia gostaria muito de chamar a atenção de vocês, porque onde tá verde, tá? Essa cor verde aí, essa parte da região do Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, é, é a bacia hidrográfica amazônica. Tá bem, gente? Essa verdinha aí. Aí você vai para baixo, aí vai ver um verdinho mais claro, tá bem? Nesse verdinho mais claro é onde tem Tocantins, Distrito Federal, tá bem? É a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia. Aí vai para laranja escura, laranja clarinha, roxinha, rosinha. Cada uma, certo? Está mostrando aí exatamente onde cada bacia hidrográfica está localizada. Tá bem? Vamos ver aí Pernambuco. Pernambuco nós temos duas, não é isso? A laranja, que é a São Francisco, e nós temos também a amarelinha, não é? Que é a Atlântico Nordeste Oriental. Tá bem, gente? Porque a legenda é bem pequenininha aí na TV para vocês. Aqui para mim ela fica muito pequena, aí é maior, né? Certo, gente? Então são 12 bacias hidrográficas no total, tá bem? A bacia hidrográfica amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Como a gente pode observar aí, toda a expansão territorial que ela ocupa. Certo, gente?
É muito grande mesmo. Quando a gente observa, por exemplo, esse mapa anterior, esse mapa aí das bacias hidrográficas, a gente já vê o verde, né? Bem maior que os outros, não é isso? Exatamente. E daí, gente, a gente vai ver, né, que ela está situada na floresta amazônica, entre o Planalto das Guianas ao norte, né, e ao Planalto Central no sul. Tá bem, gente? Bem linda essa imagem aí. Olha só, o rio Amazonas nasce no Peru, quando entra em território brasileiro, recebe o nome de Rio Solimões. Depois de seu encontro com o Rio Negro, em Manaus, no Amazonas, ele volta a se chamar de Rio Amazonas. Ok? Olha que imagem linda aí, ó. É isso, a imagem do Rio Amazonas. Quando as águas do Rio Solimões se encontram com as águas do Rio Negro, acontece um fenômeno chamado Encontro das Águas, no qual as águas escuras do Rio Negro e as águas barrentas do Rio Solimões, elas correm lado a lado. Certo, gente? Elas ficam sem se misturar, ó, por quilômetros. Não se misturam. Como assim, tia? Assim, ó. É exatamente. Isso aí é chamado de encontro das águas. Tá vendo? As águas do Rio Negro e do Rio Solimões juntinhas, né, andando paralelas aí uma à outra e não se misturam por quilômetros. Ficam sem se misturar, ok? Os rios que formam a bacia hidrográfica amazônica são vários, certo? Não só é apenas um rio. Tem o Rio Amazonas, o Rio Solimões, o Rio Negro, que é esses dois que nós vimos, Xingu, Tapajós, Jurema, Madeira, Purus, Branco, Juruá, Trombetas, Uatumã e Mamoré. 13 rios formam a bacia hidrográfica do Amazonas. A bacia hidrográfica amazônica. Certo, gente? Por isso que ela é enorme. É navegável, como a gente pode observar aí. Tá bem, gente? Ela serve para transportar pessoas, né, de uma região a outra. Tá ok? E as águas do Rio Brasileiro, com exceção do Rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes, ele é abastecido em seu nascente pelo derretimento da neve. Certo, gente? Os demais rios brasileiros são abastecidos pelas chuvas, né? Ou seja, tem um regime em relação a isso, tá? Já o Rio Amazonas não, tá bem? Ele é abastecido pelo derretimento da neve. Que coisa, né, minha gente? Interessante isso aí, tá bem? A bacia hidrográfica do Paraná, certo? Ela é constituída no território nacional pelo Rio Paraná e seus afluentes. Por ter muitas cachoeiras, porque ela é um rio de planalto, suas águas foram aproveitadas para a construção de usinas hidrelétricas, como o complexo de Urubupungá, certo? Urubupungá. É, nome engraçado, né? Bem diferente. Tá ok? E ela permite, né, que usinas hidrelétricas sejam construídas aí, que é exatamente essa usina hidrelétrica que vocês podem observar, tá ok? No Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, foi construída essa usina aí. Ela é chamada de usina binacional. E por que ela tem esse nome binacional? Porque é uma usina hidrelétrica que pertence a dois países. Quais são eles? Brasil e Paraguai. Ok, gente? Entendeu isso aí? Ela é enorme. Certo, gente? É uma das maiores hidrelétricas do mundo. É muito grande, não é isso? É. Não está falando de bacia hidrográfica aí, tá? Tá falando que nessa bacia hidrográfica aí, tá bem? Do rio, a bacia hidrográfica do Paraná, foi construída a usina hidrelétrica binacional, que ela fica na fronteira entre Brasil e Paraguai. Por isso que é chamada de binacional. É a única hidrelétrica assim, tá bem? Porque ela pertence a dois países. O Rio Paraguai, ele nasce no estado do Mato Grosso e deságua no Rio Paraná. Ele atravessa a planície do Pantanal. É um rio de planície totalmente navegável. Ok, gente?
transporte aí, ó, show de bola. Em suas margens, né, na margem do rio Paraguai aí, certo? Destacam-se os portos de Corumbá, que é o principal porto da região, e o de Murtinho, que fica no Mato Grosso do Sul. Esse aí é o de Murtinho. Tá bem, gente? Destacam-se pelos portos. Esses dois portos aí são os principais da região, ok? A bacia hidrográfica do Tocantins, Araguaia, já estamos na terceira, certo? Ela é chamada de Tocantins-Araguaia. É a maior bacia exclusivamente brasileira. Todos os rios dela nascem e desaguam no Brasil. E ela, gente, é a terceira maior em potencial para a geração de energia no país. É muita energia, certo? Muita energia. Essa geração de energia que nós temos na nossa casa, por exemplo, vem de lá, né? Ela é a terceira em potencial maior para a geração de energia de todo o nosso país brasileiro, certo, gente? É muito grande, tá? A bacia hidrográfica do Rio São Francisco, certo? O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, que fica no estado de Minas Gerais, e deságua no Oceano Atlântico. Depois de atravessar os estados de Minas Gerais e de marcar a divisa entre os seguintes estados, certo? Ele demarca a Bahia, Pernambuco, Bahia e Alagoas e Sergipe, certo? Ele passa assim, Bahia e Pernambuco, Bahia e Alagoas e Sergipe, é como se estivessem interligados entre essas regiões, de uma região a outra. Certo, gente? Ele demarca essa divisa aí, tá bom? Divide a divisão entre Bahia e Pernambuco. É isso que quer dizer. A divisão entre Bahia e Alagoas. A divisão entre Alagoas e Sergipe. Tá ok? O Rio São Francisco também é navegável, tá, gente? Olha aí uma embarcaçãozinha ali pequenininha, certo? Tem muito turismo, né? O turismo é muito forte no Rio São Francisco. Ele corre no sentido norte, ele liga duas regiões de povoamento mais antigas do país, Nordeste e Sudeste. Por isso é denominado Rio de Integração ou Rio da Unidade Nacional. Tá ok, gente? Isso aí, olha, são chamados de Canyon do Rio São Francisco. É lindo, o turismo lá, ó, bomba, certo? É navegável, não tem perigo, né? Tem o risco como todo rio comum, né? Isso é água, né? Mas aí com os cuidados ele é totalmente navegável de forma bem tranquila. Tá bem, gente? Por ser um rio de planalto, voltando lá na Tocantins Araguaia, né? Pegou a do Rio São Francisco aqui. Ó, a gente tava aqui, certo? Tocantins Araguaia. Aí o Rio São Francisco ele corre no sentido sul e liga as duas regiões de povoamento mais antigas do país, como a gente já falou. Agora aqui na do Tocantins Araguaia, por ser um rio de planalto, ele forma cachoeiras, certo? A mais importante delas é a de Paulo Afonso, que ela está localizada entre os estados da Bahia e de Alagoas, tá bem? É muito linda, nunca fui não, tá? Mas morro de vontade de ir lá. Um dia quando eu for eu conto pra vocês, e quando vocês forem lá, vocês contam pra mim, tá bom, gente? As usinas hidrelétricas abastecem tanto a região sudeste, como a usina das Três Marias, lá em Minas Gerais, como a região nordeste, com as suas usinas de Sobradinho, Paulo Afonso, tá? Na Bahia. São as Três Marias. Olha aí, ó. A usina das Três Marias, Sobradinho e Paulo Afonso. Tá bem, gente? Essa daí, tá? Fica localizada, tá bem? Aí na usina do Rio São Francisco, tá bem? E aí concluímos as bacias hidrográficas de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, consultem o material didático de vocês e dá uma olhadinha no vídeo novamente, tá bom, gente?
Qualquer dúvida, pergunta pra tia. Tia tá aqui disponível para vocês. Tá bem? Amanhã todinha. Faça o exercício da página 178, 177, 178. A página 177, ele diz assim: leia as frases a seguir e coloque V se for verdadeiro e F se for o quê? Falso. Não é isso? No segundo, você vai observar o mapa, aquele mapa que tia colocou, certo? Brasil das bacias hidrográficas. Isso aqui, ó. Tá bem? Ele no livro de vocês está na página 174, tá bom? E escrever quais bacias hidrográficas fazem parte do nosso estado. Inclusive, nós já falamos sobre elas, né? Terceiro, que países construíram a usina Itaipu Binacional? Falamos aqui sobre ela. E no quarto quesito, vocês vão relacionar a primeira coluna de A D com a segunda coluna, né? Relacionar a coluna da esquerda com a coluna da direita. Certo, gente? O Rio Solimões é qual? Localiza-se na Bacia Araguaia. Se ele localiza-se na Bacia Amazônica. Se ele está na Bacia de São Francisco. Vocês vão relacionar assim nos quadradinhos. Tá bem? No livro de vocês, tem um pesquisando aí. Fazer uma pesquisa e explicar abaixo por que os rios de planícies são mais apropriados à navegação do que os rios de planalto. Qual a diferença? Certo, gente? O que é que deixa esse rio melhor por ser de planície e a diferença entre com o rio de planalto? Também a geração de energia. E vocês vão citar um exemplo do rio de planície e um exemplo do rio de planalto. Vai explicar a diferença entre eles, porque ele é navegável e o outro não, e citar um exemplo de um rio de planalto e um rio de planície. Apenas isso, por isso que o espaço é pouco. Certo, gente? E tia colocou também aí para vocês fazer uma pesquisa, certo? Bem interessante, tá bem? Ela fala assim, vocês vão pesquisar sobre o Rio São Francisco, tá bem? Por quê? Qual a importância do Rio São Francisco para a gente? Qual é a história que ele tem, certo? Nós falamos dele sobre bacias hidrográficas, mas o que mais? O que é que ele tem mais? Alguma obra, certo, gente? De canalização, de transposição do Rio São Francisco, de água. Não precisa ser aquela pesquisa muito grande, não, tá? Pega a história dele, porque ele recebeu esse nome, para onde que ele fornece água, o abastecimento dele. É porque se eu for falar aqui, vou falar tudo da pesquisa de vocês, não é? Mas pouca coisa. Não precisa imprimir imagens, tá bem, gente? Quem tem como imprimir em casa, ótimo. Quem não tem, não tem problema nenhum. Terminou a pesquisa? Manda para mim, tá bom? Beijo bem grande para vocês. Bom final de semana. Continuo morrendo de saudades, mas ó, vamos orar, tá bem? Ora aí na sua casa, eu oro aqui na minha. E um dia, não muito longe, fé em Deus, a gente vai estar todo mundo ó, juntinho. Tia dando aquele abraço bem apertado em vocês. Tá bem, meus amores? Amo vocês. Tá bem?